E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Isabela do Carmo, ela que é psicóloga e DM1. Seja muito bem-vinda! Sua organização te atrapalha? E ele, que é médico, neurologista infantil, membro da diretoria do capítulo Sul Mineiro da ABNEP, co-orientador da Liga Neuro da UFLA, e vocês pediram, e o muso da podosfera voltou. Seja muito bem-vindo, Natanael Mota. Eu voltei pra conferir se tinha fechado a porta. E novamente de novo, ela que não pode faltar nunca, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável e endocrinologista, que nessa quarentena tá lavando a mão, limpando tudo. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. E você é tocado? Só depois dos 40 e poucos anos. Ah, não, me explica, não entendi, não. Ai. Ah, tá, entendi. Agora eu entendi. Mas o papo de hoje é sobre toque. Não é toque de próstata, é transtorno obsessivo compulsivo, gente. Poxa. E eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Porra, a barriga tá doendo. Foi mal. Então vamos lá. No programa de hoje a gente vai conversar sobre os transtornos obsessivos compulsivos. A palavra-chave é transtorno, geralmente caracterizada por medos e obsessões que levam a comportamentos compulsivos. É bem diferente daquelas postagens que a gente sempre vê no Facebook e Instagram, que manipulam o seu querer, te mostrando várias cenas organizadas e outras cenas desorganizadas. TOC é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade caracterizado por crises recorrentes de obsessão e compulsão. Ah, eu tenho toque, né? De vez em quando é meio que popular você ver isso nas redes sociais. Até como força de expressão, né? Uhum. Só que, nem é toque, né? Passa longe de ser toque. É só a pessoa querer alguma coisa organizada, ou naquele momento ela foi manipulada a querer ser mais organizado, né? Sim. Mas, por exemplo, um transtorno que incomoda os familiares, mas não incomoda a própria pessoa, quase entra naquela lógica lá do TDAH, né? Não necessariamente é um transtorno. Nesse caso, você tem até como classificação em relação ao chamado insight da condição. Então tem aquele paciente que tem um insight, né, vamos dizer, uma autopercepção boa. Você tem aquele paciente que tem uma autopercepção pobre, né? Então que, assim, ele acredita até que o pensamento repetitivo dele é verdadeiro e faz parte da realidade mesmo. E tem também aqueles pacientes que são descritos como a ausência de insight, ou seja, o pensamento dele às vezes chega ao grau de ilusão. Então esse mesmo familiar falando, por exemplo, para ele paciente, ele pode não ter uma autopercepção em relação ao problema dele, enquanto aquilo está causando um transtorno ao longo da família. Então esse ponto acaba sendo complicado. A pessoa pode às vezes ter essa não percepção, esse não insight sobre o seu próprio problema, e isso não deixa ainda continuar sendo um transtorno. Vamos voltar um pouquinho então, até para os ouvintes acompanharem o nosso pensamento. O que é toque? Como é que a gente pode definir para o ouvinte, né, ou explicar para o ouvinte o que é toque? O toque, ele é um transtorno obsessivo de ansiedade, né, descrito no DSM-5, e ele tem como características crises de obsessões e compulsões. As pessoas cometidas pelo toque desenvolvem ao longo do tempo alguns rituais que ajudam a aliviar os sintomas de ansiedade, né? Então, conferir se o gás do fogão está fechado, se a porta, se a janela, se a porta do carro tá fechado. Só que isso não é conferir uma vez, conferir várias vezes e sem necessidade. Mas tem vários tipos, né? Isso. Naquele filme Toque Toque lá, a gente viu vários e vários tipos, né? Sim. Tanto que até o nome é transtorno obsessivo compulsivo. Até em termos da formação dele, né? Você tem um pensamento repetitivo, seria a obsessão. Quando a gente fala obsessivo, tá relacionado a um pensamento que às vezes ele não é evitável. Ele vai entrando, ele invade os pensamentos da pessoa, e isso pode gerar um comportamento
pensamento que, no caso, a gente vai chamar de compulsivo, que é, vamos dizer assim, semi-voluntarioso. Ele fica mais ansioso se ele inibe aquilo. E isso pode se manifestar de formas das mais variadas e ainda continuar sendo o toque. Por exemplo, igual o da limpeza. Por exemplo, se a gente pegar esse filme brilhante, né, um filme espanhol, que é o Toque Toque, você tem aquela moça que tem a mania de limpeza, né, a Blanca, né, até do personagem, o nome dela é Blanca, ela tem medo de contaminação. Então o pensamento recorrente na cabeça dela é de contaminar-se. Então isso faz ela ter um ritual de se limpar a todo momento. Então o toque não é só de organização. Não, né? Não necessariamente. E pode ser também, por exemplo, tem gente que não pisa em um chão que tiver linhas. Ou não pisa Exato. na linha, né? Não pisa na linha. Tem gente que tem que repetir as palavras. Sim. Conferir se alguma tarefa foi realizada da forma correta. Ela realiza aquele trabalho, mas ela tem necessidade de ficar verificando várias vezes se aquilo tá certo, se ela fez certo. Algumas ideias perfeccionistas também. Mas eu acho muito difícil, assim, a própria pessoa conseguir identificar isso e conseguir separar o que é real do que é, tipo, como se fosse imaginário ou realmente uma obsessão. Porque, por exemplo, a minha mãe fala que eu tinha toque quando eu era adolescente, que toda hora eu lavava a mão. Mas assim, eu lavava a mão quando eu encostava em alguma coisa suja. Ou então, tipo, eu queria colocar água sanitária na água que ia pôr alface. Eu lavava a mão sempre que eu chegava da rua. Se eu saía, eu não queria ficar encostando nas coisas. Então, assim, já era uma coisa de higiene que é o recomendado de fazer hoje em dia. Talvez eu tenha aprendido na aula de biologia, sei lá, de ciências, alguma coisa do tipo, né? Que germes. você encostava, né? Você pegava ali os germes, né? Como a gente chamava, os vírus, as bactérias, as sujeiras do ambiente, do que você encostava, e aquilo ficava na sua mão. Então, tinha que lavar a mão. É lógico, isso incomodava ela, mas não me incomodava. Até que ponto isso realmente era um transtorno obsessivo compulsivo ou só era um período, né, que eu não sei precisar quanto tempo durou, mas que eu tava com uma consciência maior de lavar as mãos, por exemplo. Ou de lavar os alimentos. Então, entre esse normal e esse patológico, né, o que seria o normal e o que seria a doença, é quando esse ritual seu, ou esse pensamento, esse medo de se sujar, no caso, de se contaminar, ele acaba sendo tão intenso que te impede ou te prejudica em outras atividades. Então, por exemplo, vamos supor, você está no ambiente escolar, você não passa borracha em determinado trecho, porque aquela poeira que solta da borracha pode ser uma sujeira, entende? Uhum. Só fazendo um paralelo com o filme Toque Toque, né, que é um filme que tem na Netflix, que descreve várias formas disso, até de uma forma bem humorada e muito respeitosa. Netflix patrocina a gente. Você pode notar que essa moça que tem o problema de limpeza, tem o medo de sujeira, e ao longo do filme ela se lava várias vezes, e às vezes ela acaba de se lavar, só de encostar ela já tem que se lavar de novo. Tem uma cena que eu acho super interessante, que é quando ela põe luvas. Você lembra dessa parte? Uhum. Ela se mostra com medo de encostar nas outras pessoas para não se sujar. Mas quando ela põe luvas e se sente protegida, ela até se torna uma pessoa pegajosa. Ela começa a pegar nas pessoas que estão do lado. Eu acho isso super interessante. Ela tem essa vontade, né, de encostar. Isso. Mas o pensamento reentrante dela de se contaminar acaba prejudicando o ato dela de tocar em outras pessoas. E assim, dá pra identificar quando a pessoa tem ou não pelas repetidas vezes que ela faz, que ela tem aquele comportamento. Então, assim, às vezes pra ela aquilo tá natural, mas pra uma pessoa que tá do lado, ela pode até mesmo estar prejudicando a pessoa. Um exemplo, eu tô atrasada pro trabalho. A pessoa que tem toque é quem vai me levar. Só que aí ela fica sempre assim, será que eu desliguei o gás? Vou voltar lá. Será que eu desliguei o gás? Vou voltar lá de novo. Às vezes, pra ela, talvez seja difícil até admitir que ela tenha, mas aí cabe às pessoas ao lado tentar ajudar. Sim. Assim, eu me senti como se tivesse com toque no último dia que eu fui atender no consultório antes de parar. Que eu fiquei brincando que eu tava lavando a mão pra lavar a mão. Sabe? Porque eu tava assim, tipo, não, tudo que eu encostava, eu passava álcool, então pegava e lavava a mão. O paciente entrava, eu não deixava ele encostar na maçaneta, já falava pra ele entrar e lavar a mão. Aí depois ele sentava, se ele encostava na mesa, eu já ficava pensando assim, depois eu tenho que limpar a mesa com álcool. Sabe, tipo, eu tava aficionada com aquilo de não deixar
ninguém se contaminar, nem eu, nem o paciente, né? E aí eu tô assim, não, já deu. Sim, você já tá fazendo prevenção ao coronavírus, muito bom. Não, então era esses dias agora, né? Tipo, 20 e poucos dias atrás, que foi o último dia que eu atendi no consultório. Uhum. E aí, a partir do momento que eu decidi que não ia colocar os pacientes em risco, né? De sair de casa, ir pro consultório, né? E não ia expor nem os pacientes, nem eu, nem a secretária de pegar, né? Assim, o vírus. E eu já tava de máscara. Aí, tipo, eu coloquei luva, depois eu fiquei pensando, nossa, mas aí é demais, né? Pra que eu vou pôr luva? Mas, assim, eu consegui perceber que eu tava exagerando, sabe? Assim, que eu tava, tipo, num ritual exagerado. Sim, mas olha com o ponto. motivo. Exatamente, com motivo. Agora o problema, se fosse essa situação o tempo todo, por exemplo, cheguei na sua casa pra gravar podcast, aí em todo lugar que depois eu sentei ou toquei, você passa álcool. Por exemplo, não, agora a gente não tá no contexto. Ou então, tipo assim, eu já saio, a pessoa já sai varrendo atrás. O copo que eu bebi, não, é separado. Né? Tipo assim, acaba sendo uma proporção maior a ponto de se tornar um transtorno ou inviável você receber pessoas na sua casa, entende? Fica um transtorno de convivência, né? Isso. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, coronavírus e tudo, eu acho que muitas pessoas têm pensado que tem toque, porque pede para lavar a mão todo momento, às vezes desinfectar algum lugar, alguma coisa, carro, volante. Então, assim, é natural que as pessoas acreditem que tenham toque. Foi o que aconteceu no seu caso. Só que o momento pede, então é diferente, né? O momento pede cuidado. Eu até tava lendo, enquanto a gente preparava a pauta aqui, né? Uma frase que me chamou muita atenção. Todas as pessoas podem manifestar rituais compulsivos que não caracterizam o toque. Sim. A pessoa pode manifestar esses rituais compulsivos sem se caracterizar toque por até 4 meses constantes, né? Tipo, numa pandemia, ela sofreu um trauma num determinado momento e tá tentando se recuperar daquele trauma, tipo, de limpeza ou alguma coisa do gênero. Aí isso me chamou muita atenção, né? Sim, porque até os manuais diagnósticos, né, dentro do DSM, entre outros, você tem que ter a persistência dos sintomas. Você pode ter algum desses transtornos, mas o problema é quando isso é persistente. Como que os profissionais, né, da psicologia ou da medicina conseguem caracterizar, né, tipo, conseguem diagnosticar uma pessoa que tem toque? Porque nessa mesma leitura, o autor levantou que geralmente demora-se 9 anos aproximadamente para poder diagnosticar a pessoa com toque. Devido ao tempo para poder diagnosticar, o paciente acaba chegando na vida adulta, né? Então, por isso que você tem poucas crianças e adolescentes com toque. Com diagnóstico. Com diagnóstico de toque. Sim. Eu acredito que o tempo, né, aí de 9 anos, não é o tempo para se diagnosticar, mas o tempo que leva para a pessoa entender que ela tem toque, entendeu? Para ela procurar ajuda, para aquilo se tornar um problema para ela, sabe? Eu acredito que não seja o tempo de 9 anos para o diagnóstico, e sim para a pessoa entender que ela tem o toque. Ou até mesmo para o processo completo dela mesmo de desenvolvimento ou de evolução dos sintomas se concretizarem. E assim, e acaba que, do ponto de vista para diagnóstico mesmo, você tem outras coisas que também podem parecer com toque. Uma ansiedade generalizada, uma fobia específica. Por exemplo, vamos supor, o indivíduo, às vezes ele tem um medo específico de determinada condição. Só que às vezes aquilo, no primeiro momento, não tá tão claro que ele tem medo específico daquilo. Então acaba que ele pode, às vezes, até receber um diagnóstico inicial de toque, mas entra no diferencial isso, esse medo específico. Uma fobia social também pode acontecer disso, pode às vezes fazer diferencial com toque. Pode acontecer também o indivíduo ter transtornos do movimento como tiques, que podem vir tanto junto com o toque, como também ser diferencial de toque, que vai entrar já na parte de comorbidade do quadro. Você tem também transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, mas aí você já vai ter um padrão bem mais grave, bem mais complexo de perfeccionismo e rigidez, sabe? Então aí acaba também fazendo diferencial com essa coisa toda.
Então aí o tempo é que muitas vezes consegue definir melhor pro profissional como que aquele indivíduo está se comportando. Entendi. É porque o toque não tem aquela verruga verde que aparece no meio da testa, Exato, né? e nem como você fazer uma dosagem sanguínea e ver a proteína toque no sangue. As hemácias todas organizadinhas, os linfócitos todos organizadinhos, as plaquetas intercaladas de 3 em 3 com os leucócitos. Ah, não, então isso aí é diagnóstico. Não tem o laboratorial, então o diagnóstico é clínico. E faz diferencial com muita coisa importante e que pode ter também sintomas obsessivos e até mesmo sintomas ritualísticos. Por exemplo, uma criança ou adolescente que tem que organizar todos os cadernos em cima da mesa antes de começar a fazer o dever de casa. É um hábito, né? Assim, um hábito de organização. Sim. Agora, se a pessoa tem que organizar em ordem alfabética, colocar todos os lápis com as cores na sequência do arco-íris, coisa que não vai influenciar no dever, né? Aí já passa a ser toque, né? E quando ela acaba de organizar isso tudo, já acabou a hora de fazer o dever, já tá na hora de dormir. Então, às vezes, quando o processo de organizar acaba interferindo na tarefa em si do que ela teria que fazer. E é aí que a gente pega para poder diagnosticar a que ponto essa organização, esse perfeccionismo, né, esses rituais estão atrapalhando a vida da pessoa. Porque até um nível é natural, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com a minha mesa organizada. Organizar a minha mesa não me atrapalha a trabalhar. Tanto é que se ela estiver desorganizada, eu faço o trabalho do mesmo jeito. Então, assim, em que nível isso tá que pode atrapalhar a vida da pessoa e das pessoas que estão ao redor? Eu tava vendo aqui uma coisa que eu não sabia que poderia ser considerado toque, são das crianças que às vezes são muito agarradas com os pais, assim, não aceitam dormir na casa de ninguém, ficar com ninguém, tem só que ficar com a mãe, por exemplo, e quando você vai investigar, às vezes uma psicóloga vai conversar com essa criança, ou então alguém da família mesmo vai perguntar por quê. Aí a criança vira e fala que é porque tem medo da mãe morrer. Sim, não deixa de ser. Uma das coisas que nessa fala que é importante a gente destacar é o seguinte: a criança, ela dentro do seu desenvolvimento normal, ela tem a sua fase da chamada ansiedade de separação. Porque a criança, ela separar-se da mãe, isso gera um quadro de ansiedade, de sofrimento, mas ele tende a ser geralmente transitório. Quando esse grau de ansiedade de separação é tão intenso, a ponto de um quadro desse, igual que você descreveu agora há pouco, que uma criança já até consciente, mas ela não dá conta de ficar com outra pessoa. Eu já atendi alguns casos de crianças que elas não davam conta de ir na escola, chegavam na escola chorar para a mãe buscar. Então, esse grau de ansiedade de separação tão intenso pode ser um prenúncio ou de um transtorno de ansiedade no futuro, aí é exatamente a fala de agora há pouco, vamos ver como que essa criança vai evoluir, ou até mesmo de comportamentos obsessivo-compulsivos. Então, a evolução vai dizer como que essa criança vai caminhar. Mas, no caso, na faixa pediátrica, nessa criança, por exemplo, pode começar como uma ansiedade de separação extrema. E como que é o tratamento das pessoas que têm toque? Ou das pessoas diagnosticadas com toque, né? Então, no primeiro momento a gente faz uma avaliação, o diagnóstico, e depois a gente faz uma avaliação para saber da motivação do paciente para o tratamento. Então, assim, se a gente percebe que ele está motivado, que ele quer mesmo fazer o tratamento, aí a gente inicia com uma psicoeducação, tanto para ele aprender o que é o toque, né, a doença mesmo. E a psicologia, na abordagem cognitivo-comportamental, os estudos vêm mostrando que essa abordagem tem uma eficácia muito grande em pessoas que são acometidas pelo toque, né? Então, a gente faz a psicoeducação tanto do toque, né, para a pessoa entender o que é a doença, como ela funciona, até mesmo para entender os rituais que ela faz. Ter a consciência mesmo, né, do que ela tá fazendo. E depois a gente ensina um pouquinho sobre a teoria cognitivo-comportamental, como que ela vai funcionar. No primeiro momento, a pessoa é exposta a rituais, tipo, a pessoa que tem toque com limpeza. Eu limpei a minha mesa faz 5 minutos. Então, a gente vai trabalhar com ela. Você limpou a sua mesa uma vez, já tá bom. Não precisa ficar repetindo esse comportamento várias vezes. E aí vai depender da pessoa, da boa adesão dela ao tratamento, para ela ir parando com esses rituais aos poucos. Então, assim, a gente vai desde o nível mais baixo,
que é uma coisa assim, limpei, tá limpo, desde níveis mais altos. Por exemplo, eu não consigo ficar sem tomar banho 5 vezes ao dia. Sim. Aí precisa sempre também da ajuda da família, né? Porque se a família, as pessoas do trabalho, as pessoas que aquele doente convive, não colaborarem, não entenderem também a situação, não entenderem a doença, vão acabar atrapalhando o tratamento ou, pelo menos, não ajudando, né? É isso mesmo. Mas assim, quando a gente fala de adolescentes ou então pessoas mais jovens, é mais fácil que a gente tenha a ajuda da família. Já com pessoas mais velhas, fica mais difícil porque às vezes a pessoa tem até mesmo dificuldade de se abrir para as pessoas que estão ali do lado. Falar, eu tenho toque, tô fazendo tratamento, né? E eu preciso da ajuda de vocês. Por exemplo, no trabalho, muitas pessoas têm dificuldade de admitir que tem aquele problema. E aí as pessoas talvez nunca vão saber, né? Então, quando a pessoa é mais nova, meu filho tem 17 anos, eu trouxe ele aqui porque eu vejo que ele tem esses comportamentos repetitivos, e aí a gente pode ajudar. Quando a pessoa é mais velha, fica mais difícil. Ou às vezes a pessoa mora sozinha e trabalha em casa. Vai depender muito, na verdade, da vida da pessoa, do dia a dia dela. E no caso também, se a gente for considerar também da severidade do toque. Então, assim, algumas medicações, né, que geralmente vai entrar na classe de antidepressivos, ansiolíticos, né, porque tem essa comorbidade às vezes com ansiedade. Nos casos mais graves ainda, né, até um tipo de tratamento que é neurocirúrgico, né, com um negócio chamado DBS, que a gente chama Deep Brain Stimulation, né, um implante que o neurocirurgião, ele coloca um eletrodozinho lá dentro do cérebro para diminuir os comportamentos compulsivos do indivíduo, mas isso obviamente a gente está falando dos graus mais severos, né? Não é uma coisa que a maioria das pessoas vai necessitar, felizmente. E também o tratamento não vai gerar um resultado assim imediato, né? Exatamente. Muitas vezes vai demorar para poder ter, tanto no tratamento psicológico, que você vai aos poucos, né, ali reeducando as ações da pessoa, quanto na medicação, porque às vezes vai demorar para ter um ajuste de dose, né? Chegar na dose que a pessoa não tem efeito colateral, mas que consegue controlar a doença. Então também tem que ter paciência, né, para tratar. Muitas vezes as coisas andam junto, tanto o tratamento psicoterápico quanto o tratamento farmacológico indicado. Muitas pessoas às vezes pensam que é só o tratamento farmacológico, eu vou tomar esse remedinho aqui e vou ficar livre. Não, a terapia é extremamente importante nesse ponto. Ela anda muito junto com o tratamento farmacológico. Uma vez eu li uma frase que o tratamento farmacológico, na maioria das vezes, é uma bengala, né? É uma muleta que a pessoa utiliza, né? E a terapia é aquele exercício que te faz aprender a andar, né? Isso. Porque não adianta ela tomar o medicamento, não fazer a psicoterapia, porque depois que ela parar de tomar o medicamento, vai voltar os sintomas. Então, assim, ela fazendo a psicoterapia, ela começa a entender como é que isso funciona, o motivo que tá levando ela a fazer esse tipo de ritual. E aí, ela aprende mesmo a identificar quando o problema tá voltando, né? Então, tem que caminhar junto. Não só pro toque, né? Como para várias outras doenças, como foi o caso daquele dia que a gente gravou sobre depressão. Então, não adianta tomar só a medicação. A psicoterapia também é importante. E nesse caso, se a pessoa, por exemplo, tá tendo os sintomas obsessivos, né? É importante fazer uma ampla avaliação. No caso, puxando a sardinha pro meu lado, da parte da criança, por exemplo, tem um diagnóstico diferencial, por exemplo, que é um detalhe simples, que é igual aquele negócio, a gente só cumprimenta quem conhece. É uma condição chamada PANDAS. Já ouviram falar? Não. PANDAS é um tipo de infecção autoimune que acontece após uma infecção de garganta, causado por um bichinho que é o Streptococcus. Então, por exemplo, é aquela criança que não tinha os sintomas, teve uma infecção de garganta e depois da infecção de garganta começou com um sintoma compulsivo. Ah, tá tendo esse comportamento. Quando começou? Ah, não, ele era bem, mas aí ele ficou, deu uma febre, deu isso, infeccionou a garganta, tudo, começou a fazer. O tratamento acaba sendo bem diferente do que tudo isso que a gente conversou. A gente já vai tratar pensando numa condição autoimune, felizmente mais rara, né? Graças a Deus isso é mais raro, mas, por exemplo, é uma condição que pode gerar sintomas de toque sem ter, vamos dizer assim, um substrato puramente psiquiátrico. Você tem um substrato orgânico acontecendo. E às vezes não, né? Se bobear, a maioria das vezes a família nem se ligou que ele teve uma inflamação na garganta ali e teve essa mudança próxima ao período, né? Isso. Felizmente é uma coisa rara, mas é uma coisa que existe. Eu tô vendo aqui uma definição que eu não sei se dá pra considerar. Uma mania, pra ser considerado um transtorno
transtorno obsessivo compulsivo realmente teria que causar um prejuízo significativo na vida da pessoa e que ela tem que gastar mais de 1 hora por dia com as obsessões e compulsões. Tipo, perder 1 hora do dia só conferindo se a porta tá trancada, ou só lavando a mão, ou só organizando as roupas por cores. E se alguém tirar a concentração dela ou tirar alguma coisa do lugar, ela briga com a pessoa. Sim. Esse negócio de 1 hora tem a ver ou não? Ó, pelo DSM-5, o item B dele, eu até tô com ele aberto aqui, eu vou ler exatamente como tá lá. As obsessões ou compulsões são gastadoras de tempo. Por exemplo, gastar mais de 1 hora por dia ou causar um problema significativamente ou clinicamente significante que comprometa a esfera social, ocupacional ou alguma outra área importante do funcionamento do indivíduo. Esse item que você falou é exatamente o item B. Uma dúvida que surgiu aqui. Toque é mania? Ou mania é toque? Mania eu acho que é um nome popular, né, pra gente dizer algum comportamento repetitivo, né? Mas na linguagem psiquiátrica, quando a gente fala mania, no termo técnico mania, é uma outra coisa. Mania normalmente é quando você tem uma aceleração de pensamento. Isso mesmo. O termo técnico de mania é diferente do termo popular de mania. Eu tenho mania de lavar as mãos. Não, aí eu seria no popular. No termo técnico, mania é outra coisa. Seria tipo como se fosse o oposto de depressão. Isso, o contrário de depressão, perfeito. E quais seriam as recomendações, né, para os ouvintes que se autodeclaram com toque ou para os familiares, né, daquela criança, daquele adolescente, ou daquele marido, ou daquela esposa também, né, que começou a perceber que ela tem determinadas ações que poderiam se enquadrar como toque, ou tem algumas ações que geram esse transtorno pro dia a dia delas. Até porque, assim, tem alguns pais, imagino eu, né, que acham, que bonitinho, meu filho gosta de tudo organizado. Olha só como é que o quarto do meu filho é organizado, né, bagunçado. Olha como a minha filha organiza as bonecas. A recomendação é que, se você ou algum familiar identifica algumas situações que estão te prejudicando ou que você percebe que está prejudicando aquele familiar, incentive ele a procurar ajuda, a procurar o psicólogo, procurar o psiquiatra, para poder iniciar o tratamento, que a pessoa pode melhorar. Até uma pergunta complementar. Toque tem cura? Tem algum transtorno que tem cura? Todo transtorno, ele não tem cura, ele tem tratamento. Tem controle, né? Até, inclusive, quando eu fui estudar pra vir aqui falar do toque, eu achei interessante que todos os estudos sugerem que, mesmo depois de ter finalizado todas as sessões com o psicólogo ou de finalizar o tratamento com o psiquiatra, que a pessoa volte depois de 2 anos e refaça uma nova avaliação para saber como é que tá, se o toque tá controlado, se tá voltando os sintomas. Então, assim, é sugerido a pessoa, né, que faz o tratamento, sempre estar atualizando esse tratamento. Não fazer o tratamento e depois deixar para lá, porque os sintomas podem voltar no futuro. E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos esse papo organizado. Esse não foi um papo desorganizado. Com o Dr. Natanael Mota, Isabela do Carmo e a doutora Fernanda Castro. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Isabela? É isso, procurem ajuda, se sentirem necessidade, perceberem que esses rituais estão atrapalhando sua vida ou a vida das pessoas próximas e não sintam vergonha em procurar tratamento. Quanto mais rápido você tratar dele, melhor vai ser para você. Muito bom. E você, meu muso da podosfera? Olha, eu faço minhas as palavras da Isabela. Fechou com chave de ouro. E eu acho que a gente pode explicar para os ouvintes que o tratamento medicamentoso do toque vão ser aquelas medicações já conhecidas como antidepressivos, ansiolíticos. Não são medicações que viciam, não são medicações que vão te deixar dependente, grog, nada disso, né? São medicações para te ajudar a ter controle daquela compulsão, daquela obsessão. Te ajudar a equilibrar ali aquele momento até você fazer uma psicoterapia, ter um autoconhecimento, uma motivação para se melhorar, para conseguir ir melhorando e controlando daquele toque e muitas vezes até conseguir ficar sem medicamento. Mas se não conseguir, também não é o fim do mundo, né? Assim, a gente
ter que fazer um uso de uma medicação de forma contínua, é o que acontece na maioria das doenças crônicas. Então, assim, vale mais a pena procurar ajuda e estar bem controlado, não deixar aquelas compulsões atrapalharem a sua rotina, atrapalharem os seus sonhos, do que ficar com vergonha ou ficar cismado e não procurar ajuda. Exatamente, a vergonha não ajuda na saúde, Na né? verdade, é um empecilho. É uma pedra no caminho, a vergonha. É uma pedra no sapato, uma vergonha que você até caminha, mas você fica com aquele incômodo ali o tempo inteiro, te impedindo de andar mais rápido, de se desenvolver, né? É. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios, muitos novos estão vindo. Agora todos os nossos episódios estão no YouTube. Então você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar aquele link do YouTube pra ele. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox ou outro agregador da sua preferência. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.